Hugo Ribeiro, Oi. o que é Balenciaga pra você? É isso. Bem-vindos ao Tetsu, entrevista número 6, dessa vez com Hugo Ribeiro. Vim aqui todo produzido, acabei de assistir o Diabo Veste Prada 2 e me senti inspirado aqui a fazer um catwalk. Hugo, que sempre também muito estiloso, tava arrumando a barba aqui para se juntar a essa entrevista. Antes de deixar o Hugo se introduzir, eu quero introduzir o Hugo. Hugo, meu amigo de infância, um dos meus primeiros amigos da vida. Conheço ele há 30 anos. São 30 anos aí de amizade. 30 anos de loucura. Foi essa pessoa que me introduziu ao Flesh and Blood. Então, graças a ele, eu jogo Flesh and Blood. Minha primeira partida foi exatamente no corredor atrás da casa de onde ele está. Se você for um pouquinho para trás e virar à esquerda, foi a minha primeira partida. Eu joguei de Rinar. E Hugo Ribeiro, psicanalista, filósofo, cineasta, engenheiro mecânico, tudo isso. Dublador também. E aí, se apresenta, já te apresentei, mas se apresenta aí pro pessoal que não te conhece. Não, eu não consigo mais, você já me fudeu, porque agora eu vou passar a entrevista pensando no que é Balenciaga. Você não sabe o que é Balenciaga? Você não conhece esse meme? Não, eu sei, eu tô pensando na resposta que eu poderia dar a uma pergunta dessa. Entendeu? Não, então, assim... Balenciaga, eu acho que a resposta é: existem algumas marcas que são melhores que outras. Entendi. Ok. É isso. E Hugo Ribeiro, enfim, é um prazer estar contigo aqui. Eu não sei se é melhor a gente ficar com Solana aqui atrás, ou se a gente põe aqui mais pertinho a cara um do outro. Acho melhor Solana, né? Pra honrar a tua teoria de que Prisma é Tier S. Você ainda segue achando que Prisma é Tier S? Não, Prisma tá uma merda. Mas, dito isso, assim, mas sempre teve, né? Também não novidade nenhuma. Então era Psyop. Não, assim, todas as vezes que eu escolhi jogar de Prisma, eu realmente achava que ela era um bom boneco. Teve uma vez que não, que foi no Nacional que teve MST. Sim. Nesse Nacional, o meu pique de Prisma foi porque não dava tempo de pegar outra coisa e tal. Mas todas as vezes eu achei que ela era um boneco, um bom pique, assim, eu realmente acredito nisso. As pessoas vão dizer que é Psyops e tal, mas eu realmente acredito nisso. Mas dessa vez, eu não sei, eu tô com um plano aí a gente tá uma semana do Colin, né? Eu tô com um plano de Prisma pro Colin, sei lá se vai dar certo. Eu espero que sim. Mas não acho que ela seja o melhor pick ou coisa do tipo agora, não. Certamente o Auxílio, porque se jogar com qualquer outra coisa que seja Auxílio, não faz o menor sentido. Eu acho que desde que você perdeu a Slender, o jogo tem sido muito Prisma, né, pra você. Eu sinto que... Pode falar. Não foi logo em seguida, né? Mas depois que saiu a Luminares nova, assim, né? Porque eu não encontrei realmente... Ainda tô esperando a Slender 2, até hoje, eles não lançaram. Eu vi alguém que postou, inclusive, o quanto tempo, tipo, as cartas da Slender estão sem poder ser jogadas. Era um bagulho de, sei lá, de uns 800 dias, uma coisa assim. E é isso, né? A promessa deles é que ia voltar algum dia. Até hoje eu tô esperando. 800 dias sem ela. E agora eu sinto um pouquinho dessa dor, né? Porque eu perdi o Cano recentemente também. Então eu já tô aí há 173 dias sem o Cano. E contando. E eu sei um pouquinho como é esse sentimento, mas vem cá, eu queria que você trouxesse aqui pro pessoal, primeiro, acabei te apresentando um pouquinho demais, né, mas eu queria um pouquinho mais do lado RG, CPF e CEP, qual é a tua região, onde é que tu joga, se o jogo agora que saiu a papelada lá da NASA dos alienígenas, tu encontrou parceiro pra jogar Flesh and Blood, tu viu esse negócio? Pelado da NASA dos alienígenas? Não. O Donald Trump, eu não posso falar essa palavra porque a gente tá no YouTube,
o do Donald Trump resolveu distrair todo mundo falando: vou desclassificar todas as informações relacionadas a alienígenas da NASA. E aí ele soltou todos os papers de OVNI, de observação. E aí, Sério? por exemplo, tem tipo dados falando que na missão do Apollo que eles foram para a Lua, eles receberam um sinal falando: não volta aqui. E é por isso que eles não se mostraram para a Lua. Tem umas coisas assim muito doidas. Tem um que é tipo uma cruz assim no espaço. Eu fiquei pensando, cara, essa é a galera que o Hugo Ribeiro joga Flesh and Blood, porque tu não vai jogar Armory, né? Hoje em dia você joga. Como é que você tá jogando Isso. Armory? Exatamente. Não, eu só jogo com alienígena. E é isso, assim, eles lá fora, assim, no espaço, na outra galáxia, né, o meta é diferente. Assim, eles estão quase na quarta dimensão, mas não chegaram lá ainda. A gente já vai entrar nisso, mas antes, só para explicar pro pessoal, né, o Hugo, ele teve uma época que ele estava evitando jogar torneios de Flesh and Blood porque ele era um dos maiores elos aqui do Brasil, e o elo tinha um sistema muito punitivo, né? Basicamente você tinha invite direto por elo, pro Nacional, pra Pro Tour, pra Mundial. Sim, era tipo assim, se eu perdesse um jogo, eu tinha que ganhar 7 no ProQuest pra poder compensar o elo. E tá bom, as pessoas iam dizer, né, não, pô, mas é importante jogar, e se você não classificar, não classificou. Ok, mas assim, na prática eu tava afim de jogar lá fora, né, competindo no Mundial, competindo no Pro Tour e tal. Não era no meu melhor interesse, pegando a expressão em inglês, né, pra jogar. Então assim, sei lá. E aí naquela época a gente falou, não, o Hugo e o Lipe só jogam com alienígena, né, porque ele não... Isso, aí teve esse meme um áudio maravilhoso do Ivan, que se tivesse um campeonato, se eu precisasse não jogar o Mundial para jogar o Campeonato Intergaláctico, eu só jogar com alienígena e tal. E dessa experiência aí de jogar com alienígena, você joga no Rio de Janeiro, né, que eu acho que também é um lugar que só tem alienígena, né, você joga... o field aqui é muito forte, então assim, as pessoas, se você é bom o suficiente, você vai se garantir, tipo, não, cara, eu não me garanto, eu nem fudendo, sabe? Não vou chegar a achar que eu vou ganhar 7, perder uma, pra cada derrota eu vou ganhar 7 aqui no Rio de Janeiro. Mas eu não sei porque, cara, toda vez que eu vou pro Rio, eu tenho resultado melhor do que em qualquer outra cidade do Brasil. O lugar que eu mando melhor no Flesh and Blood é no Rio de Janeiro. Eu não sei se é porque o pessoal ignora Cano na época, ou se é porque eu fico tão com a adrenalina tão alta de estar no Rio de Janeiro, que aí o meu cérebro talvez overclock e eu jogo melhor, não sei, deve ter alguma explicação, mas geralmente é o lugar que funciona melhor pra mim, é o Rio de Janeiro, cara. São Paulo eu não converto bem, mas no Rio eu costumo mandar bem. Mas de qualquer maneira, você... Rio de Janeiro é Balenciaga. Rio de Janeiro é Balenciaga. Não, Rio de Janeiro é Gucci. Porque os donos da Gucci são racistas, eles são homofóbicos, mas os gays amam usar Gucci. Pensa nisso. Pode ser. E como é que tá a sua preparação pro Colin? Você recentemente... Enfim, Fabled Brasil é um time de Série B agora, né? A gente não grava conteúdo, não tem mais relevância, então queria que você explicasse, assim, você saiu do Fabled e voltou pro Fabled, né? Ninguém sabe disso. Eu tentei destruir a Fabled, não consegui, Uhum. E aí agora eu saí, e aí agora eu voltei pra tentar destruir de novo. Entendi. Ainda não consegui. Mas estou na missão. Mas tá dando pra ajudar pro treino do Colin, né? Vocês estavam agora treinando agora lá no Discord. É a primeira vez agora, né? Porque assim, também não, por muito culpa minha, né? Também em relação, pelo menos, ao meu treino. Também não tenho visto a galera treinando tanto assim, não. Mas bom, pelo menos talvez o Cadu esteja treinando mais, o Dertone talvez. Mas, sei lá, a gente não tem treinado muito junto, né? Isso é real. Mas eu também, enfim, tenho estado um pouco por fora do Fábio. Inclusive, meu pique de Prisma pro Colin é por causa disso, porque é safe pick mesmo. Que é o que eu sei jogar, eu não sou bom ainda de auxílio, precisaria ter uns 200 de QI a mais, não dá tempo de adquirir QI até o Colin, então é isso, vai ter que ser Prisma. Também é divertido também. Também tem a chance de poder levar a Prisma para LL no Colin é um negócio que também me pega muito. Porque se ganhar o Colin, ela já vai embora.
Se ganhar o Colin, você é a pessoa que levou a Prisma pra ele. Então, pô, entendeu? É uma chance importante. Vai estar lá, assim, Hugo honra. Ribeiro, o cara que salvou o mundo da Prisma. Porra, exatamente. Tipo, é o Final Psyops. Pra eu ganhar pra Prisma ir embora. Então, assim, isso é maravilhoso. Muito bom. E se eu for também, porque até agora eu não comprei passagem porra nenhuma, né? Tem isso. Enfim, tu dirige, cara. Tu pega o teu carro, vai lá, 6 horinhas de estrada. Se tiver motivado, faz em 4. Pode ser pesado. E como é que tá a sua relação com Flesh and Blood? Porque desde que a gente começou a jogar, né? Você entrou um pouquinho antes de mim no jogo. Só recapitulando, né? Como você me apresentou o jogo, você basicamente chegou e falou: Tete, tu vai gostar desse jogo porque ele é tipo o Dota do Flesh and Blood, do card game. E eu acho que é uma realidade que até hoje eu acredito. E eu acho que você já quis sair do jogo umas 2 vezes, umas 3 vezes, saiu, parou um pouquinho, voltou, vendeu o deck. Eu sou um dos aposentados, né? Você é refém do Flesh and Blood? Eu sou um dos aposentados. Assim, eu e o Felipe, né, somos conhecidos por... O Felipe mais ainda, eu acho, mas o Felipe já se aposentou umas 5 vezes. Eu me aposentei uma e tô de volta e é isso. Mas, sei lá, no início do FAB, o jogo estava chegando aqui no Brasil e as pessoas não conseguiam... Elas não treinavam muito. Elas nem jogavam Talishar, por exemplo, na época. Sim. Já existia o Talishar. Tinha a cultura, inclusive, de detestar o Talishar, você lembra disso? Exatamente. Eu vejo isso, por exemplo, hoje eu tenho jogado um pouco de Sorcery. E as pessoas jogam no TTS, é horrível, e eu tô me recusando a jogar no TTS. Uhum. Mas é isso. Então, assim, na época tinha o TTS também no FAB, mas ninguém usava, e aí teve o Talishar, e aí muita gente já treinava lá, e quase ninguém treinava. Muita gente, digo, no mundo, mas no Brasil pouca gente treinava. Então, inicialmente no FAB eu comecei a mandar bem aqui no Brasil, porque é isso, eu treinava ali e as pessoas em geral não treinavam muito. Rapidamente isso mudou, né? Rapidamente o cenário mudou, as pessoas começaram a treinar, e o cenário do Brasil cresceu muito, as pessoas começaram a ficar muito boas, e aí não era mais a base que era no início. Então, ainda assim, eu consegui jogar alguns campeonatinhos lá fora, e aí, acho que o que me deu mais gás foi, na realidade, que o primeiro que eu joguei lá fora, o Mundial de Barcelona. Em Barcelona, você ficou em top 32, não foi? Fiquei em 34, né? Fiquei em top na 64. Bolha. Uhum. E aí meio que deu go-game na viagem, né? Porque pagou, assim, boa parte da viagem. E eu resolvi, maneiro, é bem interessante a experiência, vou tentar jogar lá fora mais vezes. E aí fui pro Tour em... Peraí, tô tocando o interfone aqui. Chegou tua pizza, cara. As meninas me ajudaram, tá aqui. São os marcianos. Aí eu fui depois pro... Oi? Chegaram os marcianos. Obrigado. Chegaram. Aí eu fui pro Pro Tour, acho que de Amsterdã. Foi isso, logo seguido? Sim, foi logo acho que foi Amsterdã. Isso. Aí eu fui para Amsterdã, mamei. Na realidade eu fiquei próximo de conseguir premiar. Faltou, assim, basicamente o tiebreaker me quebrou. Aí eu falei, vou tentar de novo. E aí eu fui dos Estados Unidos, em Filadélfia. Isso. E no Mundial, não foi? Foi Mundial? Foi Mundial, acho. Foi Mundial. E aí a mesma coisa. Eu fiquei zoando que era o herói brasileiro, porque tinha sido o melhor qualificado no Brasil, mas enfim, não recebi porra nenhuma, só porque no final ficou uma disputa entre eu e o Felipe, os dois já estavam fodidos, ninguém ia ganhar mais nada, a gente tava vendo quem ia ser o melhor brasileiro ali. E aí eu fiquei nessa palhaçada. Mas enfim, não ganhei nada também, e aí eu fiquei, tipo, começou a ficar um pouco caro o rolê. É um jogo caro de se jogar, né? Principalmente... É um jogo caro, e assim, estilo de vida, assim, de ir lá pra fora jogar é um estilo, cara. Adoraria poder ficar fazendo isso, mas eu não tenho bala pra isso. Uma pergunta, você já jogou mais campeonatos Tier 4 ou skirmishes? Com certeza Tier 4, não joguei nenhum skirmish, eu acho. Acho que eu joguei nenhum skirmish. Esse é o retrato do jogador competitivo, né? Mas isso é uma coisa que você sempre trouxe, assim, que você veio do Magic, né? Você jogava Magic competitivo, Modern, né? Eu não entendo nada de Magic, mas qual era o formato que você jogava?
Modern. E você chegou a atuar também como juiz um pouquinho, já também no próprio Rio de Janeiro, no FAB, você atua como juiz às vezes, então você tá sempre permeando o competitivo, né? O casual não te interessa muito. O competir eu acho muito divertido, é muito legal. Eu me divirto muito mais tentando ganhar, mesmo quando eu perco, enfim, do que jogando, sei lá, sem valer nada. É meio tipo pôquer, assim, sabe? Se não valer dinheiro, não tem graça. Então, não que seja exatamente o dinheiro, mas assim, claro que o dinheiro ajuda, tipo nessas viagens, mas querer competir, estar treinando, preparar a deck, montar antes, sabe? É um processo que eu gosto muito. Às vezes mais até do que jogar o jogo em si. Então, analisar o meta, ver o que tá bom no meta e tal. De analisar, você entende. Você acredita que você tá agora no doutorado, você foi graduado em cinema, você fez uma tese para ninguém, você fez um curta para ninguém, aí depois você fez um mestrado, que aí começou a ser para alguém, e agora o seu doutorado eu acho que está sendo para tem alguma utilidade. Espero que sim. Também espero que sim. O que você acha que tem de conexão entre Lacan e Flesh and Blood? Nada. É isso. Você acredita que, por exemplo, o teu preparo e tua resiliência e pensamento abstrato para conseguir fazer uma tese de cinema em Bergman misturado com Kierkegaard não te dá um mínimo de arcabouço mental para jogar esse jogo? Não. Você acha que, inclusive, é pior? Sim. Ok. Muito bom. Como é que tá o doutorado, Hugo? Tá indo bem, cara. Tá indo bem. Ontem tava escrevendo pra caramba, até tem que apresentar um negócio, uma parte na sexta-feira. Sexta-feira que eu vou viajar pro Colin, até marquei pra de manhã pra apresentar pra minha orientadora, depois pego o carro, pego o ônibus, na verdade, eu acho, e vou. Mas tá indo bem. É isso. Eu odeio meu processo de escrita, cara. Eu odeio. Assim, eu gosto depois de ter escrito o negócio, eu gosto depois de ter trabalhado com aquilo, ter feito, eu gosto do resultado, mas é diferente do Fábio, onde eu gosto de treinar e praticar. Na escrita é um negócio assim que é um processo horroroso, eu fico atrasando. Com sangue, né? Enfim. É muito martirizante. Dentro do universo assim da psicanálise, né? Eu quero entrar um pouquinho disso de novo, porque a gente já teve um debate. Você é um defensor rígido do Michael Hamilton e da Escola de Valor. Sim. E no Pro Tour, Hamiltista. Um Hamiltista. E no Pro Tour de Los Angeles, eu lembro que a gente teve esse debate, quando o Treré fez várias jogadas subótimas em nível de valor, mas que converteu em cima de blefe, em cima do Maximilian Klein, que fez o Maximilian Klein tomar decisões erradas enfim, ele acabou levando aquele Pro Tour. Nisso, eu conjecturei a ideia da escola francesa de Flesh and Blood, porque o Treré é francês, e me incomoda profundamente você não ser um adepto da escola francesa, que primeiro, o Lacan é francês, você estuda francês, você ama o Rio de Janeiro é literalmente um Paris tropical. Então, assim, eu queria entender por que o seu pensamento vai pro lado alemão rígido, Maximilian Klein... Esse é um excelente ponto. Eu acho que não é nem alemão rígido, eu acho que é pior, eu acho que é mais grave ainda, é um pensamento inglês, né? É um pensamento analítico. Inglês? Não, porque sim. É um pensamento bem analítico, né? Assim, de matematizar tudo, né? É um pensamento realmente muito rígido que eu detesto, assim, na filosofia. Mas dentro do Fábio... Porque basicamente sua abordagem no Flesh and Blood é um TCC. Você faz, basicamente, teoria cognitiva comportamental dentro do Flesh and Blood. Da pior espécie, Assim, eu acho que é mais assim, realmente filosofia analítica, assim, mind philosophy, sabe? Philosophy of mind. Sim. Né? Assim, de querer matematizar e querer dizer que, não sei,
Que você consegue transformar tudo em números e em lógica escrita e tal. Binária, né? Binária, exatamente. Então, assim, meu pensamento no Fab é por aí mesmo. É o pior tipo de coisa que eu mais desprezo, é o que eu acredito no Fab. mas é porque o jogo é um jogo muito matematizável. O jogo Sim. É um jogo onde a quantidade de opções... Você não acha que, por exemplo, quando você pega o futebol antes do Pelé, né, que é aquele futebol mais estratégico, e depois você tem o Pelé que muda o estilo do futebol com o gingado, você não acha que existe um espaço para o Flesh and Blood? O Flesh and Blood, cabe no Flesh and Blood um espaço para esse tipo de gameplay? Eu acho que isso pode caber num outro nível, eu não sei. Eu acho que isso é razoável, mas eu acho que isso está num nível assim... Porque eu sou uma das pessoas que concorda com... Teve uma vez que que era o nome dele? É o que veio do Magic, que ganhou Pro Tour e o caramba. Mengucci? Simon Nielsen, eu acho. Ah, Simon Nielsen, sim. Que escreveu o guia completo lá. Isso, exatamente. O Simon Nielsen teve uma vez, logo que ele estava chegando no Fab, que ele falou assim, que perguntaram para ele como é que era o cenário do Fab, o que ele achava. Ele falou, olha, eu acho que atualmente no Fab ninguém joga bem, basicamente. Eu acho que é todo mundo ruim nessa merda. E acho que daqui a alguns anos a gente vai ver que hoje em dia ninguém sabia direito o que estava fazendo. Eu sempre fui um pouco adepto a isso, no sentido de que é isso. Eu acho que Fab já é muito difícil. Uhum. Ninguém joga bem, é importante botar logo esse parênteses. Isso inclui enfim, todo mundo. Eu não estou querendo dizer que eu sou o único que você joga. Não, nem fudendo. Um dos piores. Mas assim, o Fab é muito difícil. Eu acho que se você tentar ir com essa cabeça, é que nem você querer jogar no futebol. Vamos lá, fazer a metáfora do futebol. Eu não entendo de futebol, mas imagina que você não sabe a parte técnica muito bem, e aí você quer chegar e mandar futebol arte, sacou? Mas chegar na firula. Você quer jogar FIFA, mas você tá jogando FIFA Street, né? Pois é, entendeu? Sabe, depois que você tem ali toda a base muito bem estruturada, que eu acho que tipo, ninguém tá nesse nível, talvez o Clement esteja mais perto, enfim, um ou outro aí que vivem dessa porra, sabe? Aí, se você conseguir passar para outro nível, assim, de usar um pouquinho alguns tells e tal, eu acho que o poker, inclusive, é uma boa maneira de pensar nisso. Acho que a gente falou de talvez conversar aqui sobre o negócio, né, da quarta dimensão lá do Ivan, e eu acho que o poker ele tem uma descrição interessante para isso. Não sei se você quer... Não, vamos entrar nisso. E fala um pouquinho da sua relação com o poker também, porque eu sei que muitos jogadores de Fab também jogam poker. Você conhece o Terry, de Hong Kong? Meu amigo de Hong Kong, o Terry. Já ouvi falar, eu acho. Você já falou. Um querido, joga de cano também. Teve uma época que ele tava muito triste, que ele tava perdendo o cabelo. Ele tava com vergonha de ir pro Armory. Aí ele começou a jogar poker com os brothers dele, ele ganhou uma grana com poker, fez implante capilar. E agora ele foi o caster do Colin em Shanghai. Então, assim, o poker é um caminho que leva as pessoas de volta ao Flesh and Blood com implante capilar. Entendi. Mas enfim, me conta a sua relação com o poker. Ele te trouxe mais cabelo ou não? Esse é natural? Sim, eu peguei o navio carequeiro. Você pegou o cabelo? Não, tu nunca teve entrada hoje. Cabelo. Não, mentira. Mas o poker, assim, eu nunca joguei poker a sério, profissionalmente, porra nenhuma. Na realidade, joguei poucos jogos, assim, um pouco mais a sério. Foi mais, realmente, Fab e um pouco no início do Hearthstone, sei lá. E olha lá, assim. Até porque isso, no Fab também nunca fiz. Isso é uma grande mentira, né, Hugo? Oi? Isso é uma grande mentira. Tu sabe que tu leva todos os jogos que você joga a sério. Eu já levo a sério, mas eu falo assim, em termos de ter conseguido fazer algum mínimo resultado, assim... Mas isso aí depende do tamanho do seu lago, né? Porque, por exemplo, o Hugo, a gente jogava Ragnarok, a gente entrava num servidor, todo mundo ia dormir, se acordava, o Hugo tava 99,70 no dia seguinte. Aí a gente ia jogar Heroes of Might and Magic e do nada o Hugo passou a madrugada toda e ele entendeu como funciona o jogo. Aí a gente foi jogar Dark Souls e o Hugo... Mas isso é um pouco mais do nível da adicção mesmo, assim. Sumiu por 3 meses. É um pouco mais do nível do vício.
Tu sumiu por 3 meses jogando Mas Skyrim, é um pouco mais cara. do nível do vício, da adicção mesmo, esse problema. Então, assim, não é bem Então, disso. assim, vamos voltar pro poker. Eu só acho que você leva a sério, sim, os jogos. Mas assim, é isso. Eu nunca joguei campeonato de poker, por exemplo. Ok. Mas eu sei que existe no poker uma teoria. Porque, por exemplo, saiu esses dias, né, um vídeo, que acho que todo mundo tem falado sobre, um vídeo lá do Brody falando sobre o supercomputador. Sim. Para quem não viu, seria a ideia basicamente de que se existisse um supercomputador que jogasse otimamente, idealmente, assim, FAB, escolhesse sempre o melhor boneco, montasse o melhor deck, ele faria top em 90% ou 95%, sei lá porque seria relevante ser 90% ou 95%, mas pro Brody parece que dos códigos. Essa é a teoria do Brody. Essa teoria, na realidade, o Michael Hamilton já tinha falado algo próximo disso, que eu sou um hamiltista, como eu falei, lá no início do Fábio, assim, que existe uma completude, né? O quê? Uhum. Que o jogo existe uma completude, né? Isso, que é possível, assim, você jogar otimamente, assim, jogar 100%, porque isso é um jogo fechado, no sentido de que você tem opções limitadas, né, do que você pode fazer. Ele é um jogo aberto, claro, no sentido de que você não sabe o que você vai comprar e etc e tal. Mas cada mão que você compra, você tem uma quantidade limitada de opções que você pode fazer, mais limitada, por exemplo, do que no xadrez. Não tão limitada quanto no poker, por exemplo, onde você só pode apostar, desistir da mão, enfim, você tem ações mais limitadas. No FAB você tem um pouco mais de ações. Não chega a ser a quantidade de ações que você tem no xadrez, mas em compensação você também tem acesso a informações ocultas, né? Sim. No xadrez não tem. Então isso deixa o negócio um pouco mais complexo no FAB. Então eu não sei se de fato o computador tal seria possível de ser feito. Eu estava conversando com você e com o George, né, recentemente. O George acho que tem um mestrado em volta disso, inclusive. Sim. Ele disse que é um pouco mais difícil do que parece. Enfim. O George, ele é o computador, né? Ele, pra mim, ele é um... Hoje em dia, ele... Você se lembra do Camus, quando a gente jogava Ragnarok? Sim. Que sabe literalmente toda coisa que você perguntar, o George sabe responder. A grande biblioteca de Alexandria, ele sabe tudo sobre lore, sobre as cartas, sobre as regras. É surreal, assim, a capacidade do George de reter informação desse jogo. Sim, shout-out pro George. Podia vir um dia fazer uma entrevista aqui, viu? Ele vai vir um dia. Eu vou fazer essa entrevista com todo mundo que existe. Então, e aí esse supercomputador... Bom, tem essa teoria. No poker, existe algo próximo disso, que as pessoas usam muito isso. Se chama GTO. Game Theory Optimal. Para quem não conhece, basicamente a IA tomou conta assim, das jogadas de poker e ela consegue entender, assim, dependendo da mão que você tem, dependendo da posição que você está, dependendo do que o oponente fez, quais são as jogadas ótimas para se tomar naquela situação. E o jogador ele pode simplesmente seguir o que a IA diz. E às vezes, inclusive, é necessário randomizar seus resultados, o que é interessante para essa questão da escola francesa ou da escola inglesa, ou assim, americana, né? Porque no Game Theory Optimal, no DTO, às vezes você, nessa posição, você joga essa mão e às vezes você desiste dela. 70% das vezes você joga, 30% você desiste, por exemplo. Então você tem um pouco essa... Randomizado ou em cima do cálculo? Que você pode, claro, porque você jogando, é justamente para que o oponente não saiba exatamente o que você vai fazer. Porque se você sempre fizer a mesma coisa ali, você vai ficar previsível padrão e aí vai ser mais fácil jogar contra você. Mas se você está randomizado, não tem como. Então, assim, você vê que é uma matematização em cima do blefe, sabe? Em cima da leitura de jogada, né? Então, ela vai até esse nível, né? E a maioria dos jogadores, assim, os melhores jogadores do mundo de poker, seguem isso. É claro que os melhores dos melhores, os mais picas ainda, eles conseguem, além disso, jogar sabendo que o oponente está jogando em volta, né, do DTO, eles conseguem ler um pouquinho melhor e ter alguns tells, e aí eles têm um pouco mais de traquejo. 4D, né? Eu acho que aí realmente é a tal da quarta dimensão do Ivan. Tá. Vamos entender então, cara, que desde que o Ivan começou com esse papo, você repetidamente tem falado, o Ivan está maluco. Eu queria entender, assim, na sua posição como psicanalista, a palavra louco tem uma carga muito forte. Não, eu não falo isso. Ok.
Então, Eu digo como jogador de Fábio, amigo do Ivan. como jogador de Fábio, amigo do Ivan, por que ele está louco com a terceira dimensão? Não existe a quarta dimensão? Então, eu penso que se você entra nessa, e eu acho que inclusive a teoria do Brody é um pouco nisso também. A teoria do Brody eu acho que é a mesma merda. É exatamente a mesma coisa. É você supor que tem um grande outro lá, já que você quer trazer Lacan aqui, você supor que você tem uma outra entidade ali que sabe e que você não tem acesso àquele saber. Né? Eu acho que assim, a teoria do Brody ela funciona para ele como uma teoria de coach, assim. É interessante você ouvir ele falando, porque para ele funciona meio assim, tipo, para eu sempre achar que eu posso melhorar, para eu estar sempre treinando, para eu sempre ver que eu não achar que... Não... Basicamente serve para ele não jogar diretamente o problema pra variância. Sim. E aí ele diz, não, eu sempre posso melhorar, porque se eu fosse um supercomputador eu conseguiria ter ganhado esse jogo. Eu poderia ter escolhido melhor o boneco e tal. Mas assim, ela é um pouco uma teoria meio paranoica, assim, meio assim de que... bem obsessiva, na verdade, assim, de que você sempre pode, sempre tem como dar mais e dar mais e dar mais. Eu não sei. Tem como você ter... Essa que é a questão. Tem como você ter relações diferentes com a mesma teoria, sabe? Entendi. Essa teoria você pode usar ela dessa maneira, mais obsessiva, e acabar isso sendo um chicote, ou isso pode ser algo que te faz realmente estar sempre tentando melhorar e funciona de uma maneira que funciona para você. Né? Eu nessa minha era Japão, né? Eu tô muito em Yang, então eu vejo muito essas coisas numa visão mais quase taoísta, né? Eu acho que assim, tanto qualquer manifestação de coisa pode ter essa mesma coisa pode ser positiva ou negativa, né? Que nem você tá trazendo. Sim. Porque isso, por exemplo, essa teoria do supercomputador, ela desvaloriza a função da variância. Sim. Então também é razoável você perder um jogo e você olhar e falar, cara, eu acho que eu realmente tomei as melhores decisões que eu podia tomar nesse jogo e... É que nem assim, vamos supor que o supercomputador chegue... Eu fiquei conversando um pouco isso ontem aí com o Yasmin, então eu fiquei formulando um pouquinho sobre isso. A gente teve uma conversa sobre. O Yasmin é minha namorada. Outra intelectual, estudiosa de Humberto Eco, de comunicação. Exatamente. Fudeu. Beijo, amor. E assim, vamos supor que você tenha que o computador ele conseguiu chegar, que o melhor boneco para eu usar nesse campeonato é o Ocílio. É Betsy. É a Betsy. Ok. Descobriu que é a Betsy. Perfeito. A Betsy é o melhor campeonato. Eu comprei isso aqui, eu queria... Então, só que existe um problema na Betsy, que assim, ela tem uma matchup que ela sempre perde pro Max, tá? 100-0 contra o Max. 0-100 contra o Max. E aí você foi jogar o Colin e tem lá 2 Max. E assim, e ainda assim a Betsy é a melhor boneca, porque a chance de você pegar um Max é pequena e tal. E aí você vai primeira rodada Max. Segunda rodada Max. E aí pronto, você tá fora do top 8. Você perdeu 2 pro Max. Foi uma escolha errada? Escolha Betsy? Não. Continua tendo sido a melhor escolha. Se você ficar nessa de que teria sempre... Entende? Você pode ter uma relação com isso de que sempre poderia ter feito uma coisa diferente melhor, quando às vezes você tomou a melhor escolha. Eu vejo isso muito justamente nos jogadores de poker. Geralmente você toma... Poker é um jogo que tem uma variância muito alta. E é muito difícil então você conseguir edges, assim, né? Conseguir pequenas vantagens no poker. Mas você sempre tenta tomar a melhor decisão naquela situação. Então assim, o jogador do poker ele tá muito satisfeito quando ele tomou a melhor decisão, mesmo que ele tenha perdido a mão. Ele fala, qual é a chance do cara ter Ais aqui? Da maneira que ele jogou? Muito baixa. Eu posso perder aqui para um Ais? Posso. Mas eu vou jogar mesmo assim, e se ele perder, ele vai falar, às vezes ele vai ter. Mas a maioria das vezes ele não vai ter. Né, aqui. Então, assim, eu acho que isso deixa um pouco de lado esse outro lado que é importante também. Quanto à teoria do Ivan, da quarta dimensão, eu acho que isso é um pouco parecido nesse sentido de que tem alguém que sabe jogar muito melhor e a gente não chegou lá. E eu não acho que seja a realidade. Eu acho que, assim, inclusive, a teoria do Brody, ela é um pouco assim, eu não sei, ela soa um pouco como se eu pudesse chegar no supercomputador. E eu acho que, assim, a gente está tão distante disso, não Fábio?
Se você olhar no xadrez, até o Magnus Carlsen, ele não chega no... Pois é, exatamente. O Magnus Carlsen tem dificuldade de ganhar. Então, assim... E o xadrez é um jogo muito mais fechado, né? É um jogo muito mais difícil, assim. Eu não acho que a gente tem um Magnus já resolvido, no caso. Exatamente. Então, assim, um jogo tem muito mais tempo. Então, assim, eu não acho que a gente tem um Magnus Carlsen no Fábio, eu não acho que a gente tem ninguém próximo desse nível, eu não acho que o Brody esteja próximo desse nível, eu não acho que o Clemens esteja próximo desse nível, eu acho que ninguém tá. Então, assim, eu não sei, sou um pouco como se eu pudesse chegar lá, e aí você fica tentando chegar num nível acima e se coloca meio também acima dos outros, porque você não considera também todo o espaço de outros jogadores, que não estão muito abaixo do Clemens e do Brody. Você vai jogar um campeonato desses lá fora, ou até também, porque é isso, costumo dizer que aqui ganhar um ProQuest no Rio é mais difícil do que pegar top 8 no Pro Tour, que é um inferno, aqui joga pra caralho. Então, assim, você vai jogar um campeonato lá fora, ou um campeonato desses aqui, cara, é muito difícil, as pessoas não estão num nível tão abaixo de um Brody, de um Clemens da vida. Eu não acho. Claro, os caras vivem disso e treinam, e eu acho que eles estão num nível um pouco mais acima. Acho que isso é o suficiente aí, tanto que o Clemens fazer muito resultado dele bastante top 8. Sim. Agora, ele tá num nível assim, próximo de uma otimização? Não acho. É muito complexo, cara. Você tem 3 lugares assim que você precisa otimizar. Não é só gameplay. E talvez ele esteja próximo de otimizar gameplay, mas tem toda a questão de escolher boneco, analisar meta, sabe? São outros fatores assim que são muito extensos. Você não consegue chegar lá. Então, é tomar um pouco como se as pessoas fossem muito diferentes do seu nível. Quer dizer, o nosso nível é próximo do nível dos outros. Você tomar isso, você sabe muito bem, é como se tivesse alguém realmente que está num qualis, né? Num nível muito acima. Eu acho que uma metáfora assim que ressoa mais com as pessoas, eu acho que a gente está pensando assim, pensa no Brasil, que é um país muito desigual, né? A gente tá falando, o cara tá tirando uns 20 mil por mês, ele é muito rico, ele vai ter acesso a tudo, ele tem uma vida completamente diferente do padrão de alguém que tira uns 5 mil reais, e ele vai olhar isso, só que a diferença de 5 mil para 20 mil por mês é ínfima, na realidade, que existe bilionários. Então, assim, eu acho que a proposição da quarta dimensão seria a existência, assim, do bilionário, né, que é completamente diferente, e a gente hoje em dia está enxergando, se eu entendi direito o que você está falando, a gente está enxergando os jogadores que ganham 20 mil reais, 25 mil reais como bilionários, porque a gente ganha 5 mil. É ótimo maneiro de colocar. Eu acho que é bem isso. Eu acho que os caras, eles têm um pouco mais, eles conseguem melhor, eles são mais ricos no jogo do que a gente. Não sei, a gente também, assim, por exemplo, eu não colocaria o Felipe nesse balaio. Então, vários jogadores aqui do Rio também não acho que estejam muito atrás. Mas o Felipe é um bom exemplo, né? Porque é isso, quase pegou o top 8 agora de novo. Então, assim, sim. Eu não acho que os jogadores, que o Clemens da vida, etc., estejam muito acima. Eu acho que sim, claro, os caras vivem disso, eles treinam só isso. Então, sim, em geral está mais acima do que a maioria das pessoas. Mas é alcançável, entende? É algo que eles não estão perto do supercomputador. E porque se eles começassem a chegar perto do supercomputador, esse é o meu ponto também, os outros jogadores também, que do mesmo meio, provavelmente também estariam, sabe? Dificilmente você está num nível assim muito fora, sabe? Em relação ao seu meio, sabe? Você muito difícil. Possível surgir um gênio do Flash Eu acho que isso aconteceu num momento no Fábio, que foi com o Michael Hamilton. Eu acho que no início do Fábio, o Michael Hamilton, ele estava num nível muito acima do resto. Não é à toa que ele ganhou lá o Mundial e logo em seguida ele pegou... Ele botou, sei lá, uns 600 pontos na Islândia sozinho. Ele estava num nível muito acima naquele momento. Realmente. Ele estava, assim, milionário em relação ao resto. Isso mudou. As pessoas começaram a entender sobre valor, ele mesmo introduziu bastante sobre isso. Assim, inflacionou, todo mundo começou a ter mais dinheiro, o dinheiro dele vale menos. Então, assim, o Michael Hamilton, ele igualou com o nível dos ricos, né? Então, assim, não é mais um bilionário. Eu não acho que atualmente tenha ninguém nesse nível. É nesse sentido também do Simons, né? Do Nilson. Eu sinto que não é uma coisa só do Ivan, eu não sinto que é uma coisa só nossa no Brasil. Eu acho que o Fábio, no mundo todo, ele está caminhando nessa direção de pensar: será que existe quem é o próximo bilionário? Onde é que está o pote de ouro? Exatamente. Tem muita essa esperança de que tem alguma coisa escondida e eu vou alcançar. E tem ali, e se eu descobrir exatamente o que é aquela última coisinha, aí eu vou ganhar sempre, vou ganhar tudo, nunca mais vou perder.
Mas, cara, o jogo tem... É uma coisa que eu tenho dito também há algum tempo. O jogo tem uma variância muito maior do que ela parece. Sim. A gente Não só finge uma que não variância pra tão se sentir alta, bem, né? pra se sentir bem jogando o jogo. A gente fala, não, o jogo tem baixa variância, eu sou bom no jogo. Porque ele já foi também mais assim, né? O jogo já teve menos Uhum. variância. Ele não é assim atualmente. O jogo ele tem uma variância bem mais alta, sabe? Uhum. Eu defendi algumas vezes, né? Eu tomei muita porrada, porque eu acho que o Fab idealmente deveria ser melhor de 3. É claro que isso, em termos de torneio, Impossível, não dá pra executar. Mas assim, por exemplo, teve, né, um Mundial que foi melhor de 3 no top 8. Eu acho que isso é bom. Eu acho que, por exemplo, no top 8 de Mundial, eu acho que vale a pena, sabe? Nos top 8 nas finais assim, de Magic, as finais são melhor de 5, às vezes mais do que isso, eu acho até. Melhor Você já jogou alguma partida de Silver Age? Joguei. Eu fui para um Quest jogar. Eu acho que Silver Age é o formato que podia ter melhor de 3, com certeza. Com certeza. Eu acho que formatos de 20 de vida deveriam sempre ser melhor de 3. Draft, E eu Silver acho Age. que as pessoas iam ficar muito felizes com o Silver Age no competitivo se ele fosse melhor de 3. Também Porque acho. eu acho um formato bom. Exatamente. E assim, não dá tempo de terminar o jogo? Talvez não. Se você ficar jogando de fadiga, você vai ter que jogar mais rápido, meu irmão. No Magic é assim, cara. Você vai jogar de controle no campeonato, em geral você não consegue terminar as 3 partidas. Você tem que jogar muito rápido e tal. E, cara, mas ao mesmo tempo, funciona melhor, assim. Eu acho que no formato, principalmente de 20 de vida, cara, draft, por exemplo, poxa, precisa ser melhor de 3. É difícil, os campeonatos vão ficar mais longos e tal, mas também você vai ter um resultado um pouco melhor, assim. Eu não sei. Eu toparia reduzir a quantidade de rodadas e ter as rodadas de 20 de vida, seja de Sage ou de draft, com melhor de tudo. Eu sei que isso é uma opinião bem pouco aceita. Eu acho que uma coisa que eu gosto da LSS é que eles, e as pessoas criticam muito, é que eles experimentam muito. E isso eu acho muito legal. A LSS é uma empresa que ela é muito orientada a dado e produto. Então, assim, você vê que ela experimenta em produção, né? Em termos de TI, ela testa com o usuário real. Então... Sim, eu acho isso bem importante. Eu acho que seria legal, assim. Eu sei que a maioria das pessoas não vai gostar, as pessoas não vai querer isso, e provavelmente não vai acontecer por tanto. Mas é isso, o meu ponto com isso é só para dizer que a variância do jogo ela é mais alta do que a gente espera. Do que a gente pelo menos considerou inicialmente, do que o Fábio colocou como, né, até um certo merchan, assim, dizer, esse é o jogo que tem menor variância, o jogo mais competitivo. Eles conseguiram, dentro na própria Alemanha, né, convencer o governo alemão de que é um jogo de habilidade. E por causa disso, exatamente. Tem todo esse respaldo da LSS. Exatamente. E é isso, eu acho que envolve mais sorte do que a gente espera. Envolve muito skill, óbvio, claro. Comparado com o Magic, por exemplo, envolve muito mais skill do que o Magic. Em termos de ter menor variância, sim, envolve mais skill, não sei no sentido assim de porque os jogadores pró de Magic são muito bons, um negócio absurdo. Porque realmente é isso. Quanto mais variância, também mais difícil você conseguir ter aquelas vantagens, né? Então, é isso. O Fábio tem tido mais variância atualmente. E eu acho que é importante levar isso em consideração, cara. Até pra você não enlouquecer com o Fábio, não achar que dá pra ganhar todo o jogo, que dá pra... Sabe? Não, cara, tem vezes que realmente não dá. Tem vários jogos onde eu vejo, onde eu termino e falo, cara, eu acho que eu tomei as melhores decisões que eu podia tomar. E não tinha muito o que eu fazer aqui. Até porque isso, dependendo do deck, não sei, jogo de Prisma, por exemplo. A Prisma é um deck que, cara, quando você tá jogando com Aura, tem 1 milhão de opções. E aí fica muito mais complexo. Mas quando você tá jogando com Herald, cara, metade do deck é Herald. Tudo bate. E aí é basicamente, você flipa ou não flipa? Como é que você joga em volta do pop? Sabe? É muito trivial, muitas vezes. Tem jogos assim que duram pouco, por exemplo, contra Syndra, sei lá, que são jogos que duram 2, 3 turnos, 4 turnos. Às vezes é muito trivial. Dá pra você chegar e dizer, olha, essas são as melhores as jogadas ótimas. Esse é o DTO do negócio. Não é tão difícil assim, sabe? E é isso, aí o resto é variância. Claro, tem uma parcela que é muito mais complexa, que é a parcela de escolher boneco, avaliar meta, que eu acho que é isso que é pouco levado em conta também quando você pensa nesses supercomputadores. O vídeo do Brody fala bastante disso, na verdade. Ele tá bem ciente disso. Ele leva bastante em consideração. Essa é uma das coisas que a gente mais fazia no Fabled, faz ainda, né? Essa análise de meta, eu acho que... eu acho que uma das coisas mais importantes, assim, em termos de se dar bem no campeonato, é isso. Mas isso envolve também uma variância nesse sentido de, cara, eu peguei as piores matches, assim, logo no início. Existe um personagem no Magic, né, conhecido, que é o Spike. Não conheço. O Magic, ele tem alguns personagens. Ele tem o time é o cara que quer jogar com um boneco grandão.
Ele quer pegar a criatura enorme e bater com o bichão. É o jogador mais casual e ele que tá tendo só se divertir, é isso. Ele tem, acho que tem o Johnny, que eu acho que é o que gosta de jogar de combo. Tu me falou. Tem tipo o maluco que gosta de ventabilista doida que sou eu. Tem um maluco que. Acho que é o Johnny, que gosta de fazer umas listas doidas, fazer uns combos, umas coisas assim, diferentona. Quer gozar com o do outro. Eles introduziram também o Metagamer, que é um cara que gosta de jogar em volta. Eu vou quebrar o Metagame e tal. Eu fico até um pouco mais por aí, eu adoro, vou jogar em volta do Metagame. Mas você tem o Spike. O Spike é um jogador competitivo, e é interessante que se chame Spike no Magic, porque ele não é o cara exatamente que ele tá querendo. Virou até um verbo, né? Spikear. A gente usa isso. Que é quando você tenta ganhar um campeonato, né? Você joga vários campeonatos, como se você jogasse uma bola ali na parede, até uma hora que vai hitar, até uma hora que vai acertar e você vai, bum, spikeou e ganhou aquele campeonato. Né? É muito levado isso em consideração no Magic, porque isso, a variância é muito alta. Então, às vezes, você joga com alguns decks, por exemplo, que perdem muito para algumas coisas, mas se por acaso eu der o Jam Luck, né, que a gente conhece aqui, ou seja, se eu enfrentar as matches boas, eu vou subir muito, porque o meu deck é muito bom contra essas matches aqui. Então você está disposto a jogar com decks mais doidos, às vezes até, só pela possibilidade de spikear um campeonato. E isso é uma coisa que eu vejo pouco, por exemplo, levado em consideração no Fábio, sabe? Isso que, cara, eu preciso ter sorte para ganhar um campeonato. Eu acho que isso qualquer jogador mais competitivo vai admitir isso. Que você não ganha um campeonato sem sorte. Você meio que tem que ir jogar contando com a sorte. Tem várias vezes onde eu tô em campeonato assim, onde eu jogo assim, contando com o meu draw. Porque eu falo, cara, se eu não der sorte, eu não vou ganhar esse campeonato, não vou me dar bem. Então eu tô contando que na próxima mão eu vou comprar um Herald of Erudition, sei lá, por exemplo, no meu caso de Prisma. Né? Porque é isso, eu preciso ter sorte para ganhar esse campeonato. E às vezes dá certo, às vezes não dá. E é importante você saber, tipo, olha, tem dia que é noite, hoje foi noite, e é isso, cara. Não deu, sabe? Eu acho que, sei lá, pra mim, pelo menos, isso eu acho que torna a relação um pouquinho mais saudável, assim, com o jogo. Você acha que o Fábio, como um canal de opinião, te traz conforto? Canal de opinião? Não entendi. Um espaço no qual você consiga criar e ter opiniões corretas. Eu gosto, cara. Eu adoro debater. Eu gosto muito de debater. Eu acho que sim. Eu acho que pra mim é um espaço que não à toa eu fico voltando pra ele. Não à toa eu voltei pro time também, porque eu tava sentindo falta também de ter um espaço pra poder jogar ideia, debater e tal. Falar um hot take de repente. Fumar. E aí tá certo ou tá errado. Enfim. Eu acho isso divertido. Você teve essa maldição, né, na 7ª série, não sei se você se lembra disso. Tudo é culpa dele. Não, o inspetor entrou na sala e do nada só apontou pro Hugo e falou: a culpa é do Hugo. E desde então isso se tornou uma coisa, assim, eu acho. Eu fiquei conhecido como psyopeiro, né? Não foi à toa, porque é isso, porque eu vou e me dou umas opiniões assim, às vezes um shot take do nada. Mas eu acredito neles, cara. Eu realmente acredito neles. A gente já tá quase em uma hora. Eu quero abordar alguns tópicos antes da gente estourar uma hora. Eu queria falar uma coisa que talvez seja meio sensível, mas é uma final que estava de Icelander contra Vincent. Vincent não, era Viserai. Viserai contra o VH. Exatamente. Eu queria que você me contasse um pouquinho, porque isso criou uma narrativa de vascaíno, de sempre pegar o segundo lugar, e a tua mãe fez um pleito pra mim e falou: pelo amor de Deus, o Hugo sempre chega em casa, ele sempre fala: eu splitei, eu peguei segundo, não, mas eu peguei a Gold Foil, eu peguei sei lá o que, eu não queria ganhar. E você ganhou o seu primeiro torneio, você é um jogador que consistentemente é um dos melhores jogadores brasileiros em Tier 4, mas você ganhou seu primeiro torneio ano passado, não foi? Talvez, talvez. Eu acho que ProQuest, eu acho que foi ano passado, retrasado, mas foi recente, assim. Eu nunca tinha ganhado o ProQuest durante um bom tempo. Te incomoda? Cara, sim, né, assim, é um pouco frustrante você não conseguir exatamente fazer o resultado, apesar de estar às vezes bem colocado. Mas assim, eu não sei, atualmente eu não tô tão também, eu não tenho tido bons resultados também. Eu já tive essa minha época onde eu tive bons resultados e ele me incomodava. Atualmente é isso, eu, no geral, não tenho ido bem nos campeonatos mesmo, porque eu também isso, não tenho treinado, não tenho estado tão dentro do jogo. Não tô tão bem assim em relação ao resto do meio.
E tá de boa. Pra mim é até mais tranquilo assim isso. Mas na época, sim, às vezes. Eu fiz alguns resultados. Acho que o melhor resultado que eu fiz no Fábio, na realidade, foi no BH de São Paulo, né? Que eu e o Felipe disputou o final. Mas a gente jogou e ele ganhou, ele ficou com a honra. Então, mas assim, fora isso, realmente eu não fiz nenhum resultado expressivo. Ganhei dinheiro lá fora uma vez, é isso. Algumas vezes premiei também. Dentro da bolha, do Nacional, né? Como jogador bom. Você pegou aí. Você tem essa consistência que é o que caracteriza a qualidade do jogador, eu acho. Mas é isso, cara. É isso. Eu também. No fundo, é o que eu falava do Spike. Você tem que. O ideal é isso. Você ser um jogador consistente, que tá sempre tentando, tá sempre quase lá. E alguma hora você vai spikear. Uma hora você vai chegar lá. Claro que é frustrante quando você não chega, porque é isso. Mas é isso, tá todo mundo tentando, cara. São, sei lá, no Collin tem 200 pessoas mais pra um top 8, pra um primeiro lugar. Assim, em geral, você não vai chegar. A chance é baixa. Enfim, melhor que você seja um supercomputador. Entende? Você não parece que você vai ser um supercomputador e você tem que ganhar. Quando, cara, tem muita gente também tentando pra caralho. Muita gente muito boa no negócio. Mas eu lembro muito desse ProQuest, cara. Acho que foi o ProQuest de Los Angeles. Foi muito tempo atrás que você jogou com o VH na final. E o VH acabou de descobrir que ia ser pai. Tava vindo assim de uma visão de jogo completamente casual. E aí pegou você, Hugo, competitivo, Jazlander, counter do deck dele. Todo mundo torcendo contra você. E eu senti, cara, eu sou a única alma nesse jogo que está torcendo pro Hugo ganhar. Como é que você se sente sendo o Sandman? Eu fiquei meio vilão no negócio. Mas eu acho que eu tinha. Também recentemente eu estava fazendo uns resultados de Islândia, né? Teve o falecido, infelizmente, campeonato Copa Além de Gol. Copa Além de Gol. O Hugo, só para quem não sabe, o Hugo estragou a Copa Além de Gol, porque ele ganhou as 2 únicas edições da Copa Além de Gol. Kodato, por favor, se estiver assistindo isso, faz mais, porque o Hugo tá precisando de torneio para ele ganhar. O único lugar onde eu consegui. Porque aí tinha isso, gente, a piada era essa, que eu nunca tinha ganhado um campeonato de Magic, de FAB, oficial. Porque eu nunca tinha conseguido ganhar a Copa Além de Gol. Que a maioria das pessoas estavam casual também, não foi à toa também que eu ganhei, porque as pessoas estavam meio, tipo, jogando casual e eu tava tryhard. Eu conheço gente que tava tryhard. Eu lembro de gente treinando até 3 da manhã pra Copa Além de Gol. Mas é isso, aí nessa época as pessoas achavam que eu jogava bem e tal, não sei o quê. Mas aí eu fiquei meio de vilão e aí era isso, era uma good match contra o VH e eu mamei, perdi. E foi isso. Acontece, né? Dentro disso tudo, queria perguntinha simples. Qual o seu estado de jogo hoje? Eu acho que eu tô num outro estado, numa 7ª dimensão aí. Uma 7ª dimensão. É o que tá aqui atrás do painel, né? Esse meme já tem 13 anos, Hugo. O tempo passa. E nesses 5 anos de Flash and Blood aí, cara, por que você joga Fábio? Porque eu me odeio mesmo. Porque é isso. Eu não sei, cara. Eu gosto desse espaço de debater, eu gosto desse espaço de hot take, de preparar para o campeonato, analisar meta. A comunidade é bem legal. Ele é o melhor jogo competitivo, realmente, em termos de cenário, assim, em termos de... Cara, você tem um Collin rolando, sabe, aqui no Brasil, agora praticamente anualmente. Cara, isso você não tem mais no Magic, no GP, né, o antigo Grand Prix. Você não tem mais isso. Você não tem mais isso em um jogo nenhum. Você tem, talvez, sei lá, vai no Pokémon e tal, Yu-Gi-Oh! Talvez tenha alguma coisa próxima. Só que, assim, cara, são jogos com... Esses campeonatos vão dar, sei lá, 1000 pessoas. Assim, um pouco fica mais surreal também você esperar que você vai conseguir ter uma oportunidade de ganhar, de fazer top 8, sabe? Fica muito distante, muita gente. O Fábio, ele tem essa vantagem de ser algo que você consegue ter essa... Pô, talvez eu consiga e tal, porque são 200, 300 pessoas no campeonato. E, ao mesmo tempo, com uma boa estrutura, valendo uma boa grana, vale a pena você viajar, tem promo, tem não sei o quê. Então, assim, não tem outro jogo que tenha um competitivo que o Fábio tem. Eu tenho atualmente jogado um pouco de Sorcery, é muito divertido, é muito legal, parece um board gamezinho. Entretanto, não tem competitivo. Muito pouca gente jogando e tal. Adoraria que tivesse, estaria jogando aí Sorcery amarradão. Mas não tem, então é isso. O Fábio, atualmente, eu tô um pouco embaixo com ele,
Não por causa do competitivo, o competitivo segue ótimo, maravilhoso. Mas é isso, eu até agora não me encontrei muito depois da Islander, a Prisma tá indo embora, então eu tô tentei jogar um pouco de Ossírio, não me adaptei tão bem. Ainda tô um pouco sem casa, assim, no FAB. Eu sinto que eu tô esperando um set no FAB desde que eu entrei no FAB. Assim, você não acha que é o Homens de Terceira Idade? O Homens de quê? Homens da Terceira Idade? Não é Homens da Terceira Idade. Ziggy, Stardust, David Bowie. Cheguei a acreditar por alguns instantes, mas aí depois o boneco, ele, até agora, eu não sei, vamos ver, né, como é que ele vai ser. Pode ser que semana que vem eu pague com a língua. Mas até agora ele não bate com aura, ele não... Ele é um ilusionista que faz coisa meio de assassin, meio de warrior, assim, tenta aceitar. Você pode se divertir no jogo também, né? Você pode se permitir jogar com bonequinhos. Mas eu me divirto tentando ganhar, me divirto tentando interagir. Eu gosto muito de interação também, cara. Jogava de control no Magic. Sim. Eu gosto de interação. Todos os bonecos que eu joguei agora, até hoje no FAB, assim, um pouco mais a sério, foram bonecos que interagem. Islander, que interage no turno do cara. A Prisma, que interage no turno do cara. Pode fazer uma LS. Tu brincou um pouquinho também. Oi? Tu brincou um pouquinho de Cana também. Maneira. Mas a interação é pouca, porque é mais de dano. Assim, eu gosto de interação de tentar parar o cara. Eu quero impedir o cara de fazer o que ele tá fazendo. Atualmente a gente tem o Yao que faz isso, mas ele só faz isso no próprio turno, sabe? Um pouco no turno do cara, às vezes com um bloco faz um negócio, ou um gelinho, mas é muito pouco, sabe? Eu gosto de, tipo... Tanto que quando saiu o Wobble, eu comecei a jogar de Ossírio por causa disso. Eu falei, pô, eu quero poder dizer eu que altero, sabe? E é muito maneiro. Eu sou um defensor do Wobble, eu acho que o Wobble é uma carta muito maneira. Mas... é isso, eu sinto falta disso. O Fábio, ele tem muitas janelas de interação. Ele tem muita janela onde você pode interagir. Tem muitos pontos de detalhes técnicos, assim, onde você interagir no damage, não na resolution, sabe? Isso é muito legal. Eu gosto desse jogo, assim, dessa nerdice aí. E é pouco aproveitado. Eu sinto que é pouco aproveitado no Fábio. Sinto que poderia ter muito mais coisa de interação. Eu acho que as pessoas elas não gostam de ter o seu jogo parado. Entrando eu tô batendo, e aí o cara foi, ele parou de fazer o que eu queria fazer. Isso é cara, eu acho uma mentalidade tão pobre, assim, sabe? Sim, eu vejo muito isso no Magic, que tem o Commander. Rapidinho, porque chegou uma notificação da NASA aqui nos arquivos marcianos e estava escrito que o James White, ele te convidou para criar uma carta que só você pode usar, você vai poder usar no Call em São Paulo, e essa carta, ela vai ser válida nesse torneio e você pode fazer qualquer carta para esse torneio. Que carta você criaria, Hugo? Ela se chama Islander. Ela é um Wizard Ice. Ela pode usar do arsenal. E aí dá um Frostbite. Cartinha nova pra ele. As pessoas, no Commander, no Magic, né, tem muito isso. Um mesão, é muito todo mundo casual e tal. E as pessoas, elas querem fazer suas coisas. Ela montou um deckzinho lá de fazer bichinho, ela quer fazer o bichinho dela. E o cara countera a carta dela que faz bichinho, ela fica puta. E eu entendo, assim, mas eu acho isso meio pobre, sabe? Eu gosto que o cara tente me counterar e eu tente enfrentar. Cara, quando você joga contra o Islander, você sabe jogar bem contra o Islander, é muito legal. Os jogadores que sabem jogar contra o Islander, os jogos que eu jogava contra o Dertone, ele de Dromar e eu de Islander, eram muito divertidos. Eram muito clutches, assim, sempre tem um jogando em volta, tentando quebrar o outro, pega o dragão, mata na hora. Era muito legal. Aí ele faz recurso. Era muito legal. E é muito legal jogar contra esse deck também quando você sabe. Quando você não sabe, não é, realmente. Quando você não sabe, parece que tá sempre travando, você tá sempre fazendo tudo errado. Mas quando você sabe, você make them have it, sabe? Você tenta jogar, tipo, será que ele tem, será que ele não tem? Eu vou tentar... É a diferença entre o monolinha e o que tá jogando adaptando, né? Acho que tem gente que tipo, só vai direto na linha reta, tipo, eu vou jogar com esta linha. E tem horas que esse é o correto, sabe? E tem horas que esse é o... Porque tem gente também que joga muito contra o Islander e fica muito medo. E aí fica jogando muito em volta, esses decks que interagem. Joga muito medo em volta da Prisma. Porque vai que ele tem LS agora. Quando, tipo, cara, se eu tiver LS agora, vai ser uma merda. Então, assim, muitas vezes as pessoas erram muito fazendo esse tipo de coisa. E às vezes você tem que ir pra porrada mesmo e fazer o cara ter, sabe? Se ele tiver, tem. Se não tiver, não tem. Então, assim, e quando você começa a saber manobrar nessas linhas, fica muito divertido o jogo, fica muito mais interativo. Não fica, eu faço meu turno, papapá, bati, eu faço meu turno, bati. Ou bloqueio. Isso não me chama atenção. Você não acha que Homens da Terceira Idade não traz exatamente isso? Porque o que eu tô vendo do design space que eles estão criando são essas micro-interações turno a turno. Elas não são disruptivas. Mas são micro-interações que são dentro do... ou no próprio combo, ou simplesmente de dar dano ou prevenir dano. Elas são sempre nessa ordem.
não é um disrupt, sabe? É sempre, vou fazer um ward aqui e parar o seu... o disrupt é só no on-hit, sabe? Ficou tudo... A interação a gente tem uma carta agora que tem o Split Second, você viu, né? Qual? Que não deixa o cara fazer instant? É uma carta... Sim, eu vi. Mas ela só funciona assim contra ilusionista, né? Nesses momentos, provavelmente contra o Zig mesmo. Não sei, não é... Tem pouca coisa, sabe? Eu acho que poderia ter mais coisa em instant speed, coisa que você possa fazer durante o turno do oponente pra parar ele, pra poder... Wobble, por exemplo. Cara, matches de Wobble, eu joguei várias vezes contra Yasmin, ela jogando de Dio, eu de Auxílio. Cara, é muito divertido, às vezes, tipo, eu vou combar, aí ela vai e faz um no time zone do topo, e ela, tipo, pô, te counterei. Eu falo, não, eu vou fazer um Wobble e te counterar. Aí ela vai e é um pouco gostoso, é um pouco do que eu sentia também, por exemplo, quando a gente ficava brincando, principalmente com o Ivan, quando ele fazia aquelas listas de tipo, cara, eu vou fazer a lista que não perde para cano. Sim. E o Ivan tem dessas, né? Então, tipo, a gente chegou em algumas tecnologias, inclusive, por causa disso, né? De tipo, próprio piroglifo lá pra proteger de Florian OTK. E aí ele falou, não, mas se ele vier com isso, eu vou dar o Chains of Eminence. Então, essa construção de respostas eu acho muito maneiro. E eu sinto falta disso no Fab também, realmente. Tá aí a dica pro James White. Fazer uma carta da Islândia. Uma carta da Islândia. Traz a Islândia de volta, pelo amor de Deus. Quando que essa porra vai voltar? Você acha que volta? Eu acho que tem que... Cara, ele prometeu. A promessa do LL foi isso. É que você ia jogar com o seu boneco. As cartas iam sair, mas o jogo não tinha rotação. Então, alguma hora, ia voltar um herói só que mais fraco. Eu não consigo entender como é que isso não... Essa foi a promessa. Porque voltou Verdansk e voltou Yao. As cartas de Light, de Elemental Wizard de Ice... seguem sem poder ser jogadas, sabe? Você pode jogar como elemental, mas, pô, não tem efeito dela, sabe? Eu não consigo castar um Eder Ice Vein até hoje. Eu quero castar Eder Ice Vein, pô. Eder Ice Vein é muito maneiro. Tô a fim de castar um Eder Ice Vein. O que te dá mais felicidade? Jogar comigo Ragnarok, League of Legends, Dota 2, Priston Tale, Arcade ou Flash and Blood? Cara, eu vou te falar que eu tô num saudosismo esses dias aí de LOLzinho. Cara. De um LOLzinho? Vamos bater um LOLzinho um dia desses? Vamos bater um LOLzinho? Eu acho que o computador nem roda essa porra mais. Mas assim, eu fico com saudosismo um pouquinho, às vezes, daquele Discord, estamos falando merda e tal, jogando LOLzinho. Era divertido, cara. É bom, né, cara? LOL, assim, era maneirinho. Era gostoso. Hoje em dia... Mas você chegou a jogar o TFT? Cheguei um pouquinho. Cara, o TFT é maravilhoso. Eu recomendo. O TFT é o LoL pra gente que chegou aos 30 anos. Mas é single player, né? Não, é multiplayer. Não, jogou um contra o outro só, não tem time. Não tem time. Tem de duplas, eu acho. Você pode mandar carta um pro outro, mas não tem formato competitivo disso, é só casual. Então, eu sinto falta de um jogo de time. Tem muito tempo que eu não jogo. Acho que é isso, eu sinto falta de um jogo de time. Hag também, nas épocas que a gente fazia. Hag não o Grind, que eu não suporto mais isso. Mas o Oi, sabe? Cara, Guerra do Império era muito bom, né, Guerra cara? do Império, sabe? Eu sinto falta de jogo de time, assim. Tu ainda conseguiria, assim, seguir o shot caller tipo, avançar o DLP, subir SG, entrar na pré-run? Eu sinto muito falta. Podia ter, né? Até hoje não tem. Eu sinto falta disso. Podia ter um TCG de time, assim, que funcionasse bem. Cara, uma coisa muito legal, que é mais ou menos isso, não é exatamente isso, porque não jogo o mesmo jogo. Mas, cara, campeonatos de time, de trio. Cara, isso é um negócio muito maneiro. Por mim, por favor, faça um Twitter essa semana alguém teve esse take no Twitter, cara. Falou. Cara, faça mais calling de trio, sabe? Faz mais evento de... Cara, evento de trio é muito divertido. Foi muito maneiro aquele de Outsiders, né? A última vez foi em Outsiders, eu acho. Foi? Não lembro. Que foi... Eu lembro que teve um calling de trio, que teve o time lá, o Brody tava de band. Ele não teve no Mundial, um negócio que o país ia ter o seu trio pra jogar, mas eu não participei disso. Não foi nesse evento. Mas aí era LL, né? Aí... Sim, exatamente. Mas, cara, o campeonato de trio no Magic funciona da seguinte maneira, que é muito legal também. Os decks, eles não podem usar a mesma carta. Então você tem que montar deck... Tipo, o limite de cartas, sei lá, você pode ter 3 cartas por deck, então você só pode, no Fab, por exemplo, você só poderia 3 cartas no total, dos 3 decks. Entende? Não pode ter 3 Command Conquer, cada um só tem um Command Conquer, por exemplo. Exatamente, você não pode ter 3 Sync Below. Então você vai ter que montar decks que não usam, que não compartilham em pool. Entendeu? Isso cria um outro meta, cria um outro jogo, vira um outro. Isso é muito legal.
E aí você tem estratégia também de que posição você vai estar. Porque o cara do meio, ele consegue ajudar quem tá do lado. Ele pode dar pitaco. Então o cara do meio, ele pode, geralmente você quer que seja um agro para terminar o jogo mais rápido e poder ficar ajudando. Mas aí você tem o contra-meta disso, né? Você tem o counter disso, que é você botar alguém que é bom contra agro, né? Um tipo de rei, sei lá, alguém no meio. Então começa a virar um meta em volta disso também. Cara, é muito legal, muito legal. Isso é uma coisa que a gente já tá há um tempão. Eu acho que nos últimos 3 anos eu já tentei puxar um campeonato de times no Brasil umas 3 vezes. É uma coisa que surge, acho que em agosto do ano passado, o pessoal da Pummel Party estava querendo fazer também, entrar em contato comigo, acabou não avançando. Teve pessoal da... Pô, muita gente já tentou fazer isso, cara. Eu acho que falta... É porque o competitivo, cara, o competitivo do Fábio é muito bom. Então é um pouco difícil você competir com o competitivo do Fábio, sabe? Competir com o Organized Play é um pouco difícil fazer outras iniciativas. Não é tão gostoso jogar isso se for no Discord ou no Talishar. Eu acho que isso é uma coisa que... Não. Isso, cara, do papel. Mas legal se for no venue. Draft, precisa de um... Esse também. O Fábio já teve, eu acho, selado de trios. Você tem a mesma pool, todo mundo tem que usar a mesma pool pra montar os trios. Então, é isso que eu tô falando, do Brody, que ele jogou de band. Isso é muito maneiro. Eu queria... Quem sabe um dia a gente não vai ver uma coisa dessas, né, no Brasil. Podia. Um BHzinho, pô, de trios. Porra, muito foda. Se bem que o pessoal ia chorar, eu quero jogar no CC. Eu ia chorar, mas eu ia gostar. É só o formato selado ser bom, assim. Vamos encerrar, que a gente já passou aqui de 1 hora, Hugo. Eu queria dar esse espaço aqui para você falar o que você quiser também para essa câmera aqui, que ninguém assiste mesmo esse programa. Quem assistir também, só quem você mandou o link. Yasmin, provavelmente tua mãe vai assistir, porque tem nós dois. Então manda um salve aí para quem você quiser, para os alienígenas, para tua mãe. Um salve para os alienígenas, um salve para minha mãe, um salve para Yasmin, meu amor. Um salve para meu time. Eu ainda vou conseguir acabar com esse time um dia. E é isso. Eu só tenho uma pergunta para você, Tite. Você tem uma pergunta para mim? Diga. Porque você é um entrevistador, eu acho que posição de analista, gosto de fazer pergunta, gosto de estar nesse outro lado. Lá vem o corte lacaniano. Vou perder R$200 agora. O que é a vida? A vida é a saudade de tudo aquilo que eu já perdi. Tetsu, o que é a vida? Armorezinho, quarta-feira na Polar. Tetsu, o que é a vida? Gastar R$500 num papelão douradinho pra um herói que nem joga. Então vem aqui me dá um abraço, que é a única coisa que é falsa nesse programa. Nosso abraço, valeu, Hugo. Um prazer ter você aqui. É isso. Prazer estar aqui contigo. Eu acho que um dia você vai voltar aqui nesse programa, eu quero que a gente converse mais. Vamos gravar um dia aí, cara. Eu tô tentando juntar uma grana, eu quero ir pro Japão, quero ver a tua casinha aí, como é que tá. Por favor, venha. Vai ter o World Premiere Islander e vai ser aqui no Japão. Aí tu vem aqui em casa. O próximo, vamos ver. Talvez o Mundial do ano que vem seja na Ásia, né? Eu imagino que deve ser no Japão, realmente. Aí, vamos ver, não sei se eu consigo qualificar até lá. Aí. É o plano, é o que eu gostaria de fazer. Vai dar certo. Então, é isso, pessoal. Obrigado quem assistiu. Um beijo e até logo. Tchau, tchau. Beijo.